Amado por um e odiados por muitos, a matemática é um dos principais conteúdos na preparação do ensino e principalmente para o Enem, que é o assunto do nosso podcast de hoje, a matemática. Hoje nós estamos com o professor Francis Monteiro, professor de matemática da Escola Leonardo da Vinci. Professor, obrigado pela sua presença e participação conosco. Obrigado pelo convite. Sempre bom falar de matemática, né? A matemática é uma ciência exata, né? Como nós havíamos falado aqui no podcast. Mas ela tem evoluído na prova do Enem, a construção do conteúdo da matemática. Como é que hoje o aluno tem que se preparar para a prova? A prova do Enem, principalmente nos últimos anos, vem se tornando, em termos de conteúdo, uma prova bem mais exigente. É uma prova que, quando começou, permitia que muitas questões pudessem ser resolvidas através de raciocínio lógico, mas hoje, cada vez mais, a gente tem precisado das ferramentas matemáticas para resolver. Então, o aluno precisa dominar bem cada uma das partes da matemática para obter um bom resultado na prova. E hoje, como um aluno ele tem que se preparar para a prova de matemática? É mais decorado, ele é mais estudado com as questões interdisciplinares? Hoje, qual é a principal orientação que vocês dão aos alunos? Para se preparar bem para fazer a prova de matemática do Enem, você precisa conhecer a prova. Então, a primeira recomendação que a gente dá aos alunos é familiarize-se com a prova. Busque provas anteriores para você ver qual é a abordagem que essa prova traz para os conteúdos de matemática, porque uma vez que você entende que tipo de abordagem é trazida e quais são os conteúdos que são mais cobrados, você consegue ter uma preparação mais assertiva para a prova. E tem algum ponto em especial que hoje o aluno não pode abrir mão na prova? De esse ponto em especial no conteúdo, ele não vai, é certo que ele vai ser abordado? Tem alguns conteúdos que a gente sabe que farão parte da prova do Enem. Por exemplo, se você for pegar das diferentes áreas, você vai ver proporção entre grandezas, a parte de geometria, tanto plana quanto espacial. Estatística tem sido um conteúdo cada vez mais relevante na prova. Análise combinatória e probabilidade. Então, são conteúdos que a gente sabe que estarão na prova, em proporção maior ou menor, mas como regra, fazem parte da prova do Enem. E a matemática, como é que ela é construída com outras disciplinas dentro da prova? Porque a prova do Enem não é como antigamente, que era separado os conteúdos, essa é a prova de matemática, essa é de português. Como é que a matemática ela é inserida dentro das outras com as outras disciplinas dentro da prova? A matemática, ela faz parte principalmente da prova de ciências também da natureza. Você pegar uma prova de física, se você pegar uma prova de química, a matemática faz parte de vários conteúdos. Se você pegar cálculo estequiométrico em química, praticamente toda a física, e esses conteúdos também vêm para a prova de matemática. Então haverá questões, por exemplo, construção de fórmulas na prova de matemática que os professores de física trabalham muito bem. Resistência elétrica, a questão da proporcionalidade na construção da fórmula faz parte tanto da prova de ciências da natureza com física, quanto da prova de matemática. E o aluno hoje ele precisa ter medo de fazer a prova de matemática? Não, medo ele não precisa, mas a prova precisa ser bem pensada. Ele precisa ter uma boa estratégia de resolução para a prova. Isso permite um aluno que, com a TRI, obtenha uma nota melhor do que se ele chegar para fazer uma prova sem uma estratégia bem definida. Qual o principal conselho hoje que vocês dão para os alunos da terceira série que estão aí há poucos dias de fazer a prova? Os 2 domingos de prova, né, do Enem desse ano, qual o principal conselho que você, como professor de matemática... Há quanto tempo que você dá aula na terceira série? 10 anos. 10 anos. Você já passou por vários tipos de prova diferentes do Enem. Qual o principal conselho que você dá hoje para os alunos que estão nessa fase final de preparação? Eu sempre falo que uma estratégia que é bastante assertiva para a prova de matemática é você mapear a prova. Porque, como a gente falava antes, a prova ela tem que ser coerente. Você precisa ter uma prova que, do ponto de vista da correção, ela faça sentido para o corretor de que você, ao longo da prova, soube ir acertando questões fáceis, médias e difíceis. Então, o primeiro conselho que a gente dá é mapeie a prova. O aluno pode achar que esse é uma perda de tempo, já que é uma prova de tempo
curto, mas ele precisa ler a prova para que ele consiga mapear quais são as questões mais fáceis da prova. Ele precisa começar por elas, porque se ele deixa para fazer a prova em sequência, pode ser que por uma má administração de tempo ele precise chutar algumas questões ao final, e se ele chutar e errar questões que são fáceis, ele vai ter um prejuízo de nota significativo. Pode ser pelo cansaço, ele acabe não optando por questões que talvez ele já tinha um conhecimento. Isso. Perfeito. Então ele leia a prova toda, identifique as questões que são mais fáceis da prova, comece por elas, depois identifique as questões de grau de dificuldade médio, vá para elas em seguida e deixe para fazer as questões mais difíceis ao final. Porque se você acertar as fáceis, for bem nas médias e tiver alguma dificuldade nas difíceis, ele vai entender que o seu resultado ele é coerente. Ele domina o básico, faz bem o médio e tem dificuldade na parte mais difícil da prova. Isso vai fazer com que a sua nota ao final seja maior do que caso você precise chutar algumas questões ao final. E aquela coisa que você falava no passado de vou decorar as fórmulas um dia antes, vou passar alguns minutos antes da prova revisando tudo. Matemática é mais aprendizado mesmo do que decorar por si, né? Tem algumas coisas que o aluno precisa decorar. Acho que isso é um ponto que não tem muito como fugir. Algumas fórmulas você precisa, mas aquela fórmula precisa fazer sentido para você. Muitos alunos decoram as fórmulas, mas não sabem como aplicar as fórmulas. Então, sabê-las sem saber aonde utilizá-las, em que momento utilizá-las, não vai te dar um ganho significativo na prova. Então, você precisa não só decorar a fórmula, mas ela precisa fazer sentido para que no momento em que você precise dela, você saiba aonde substituir cada um dos valores e em que momento ou não aplicar aquela expressão que você decorou. Bacana. Nós temos perguntas que nós fizemos com seus alunos da terceira série. Vamos ouvir para o senhor poder responder aos alunos. Vamos lá. Meu nome é Luca Vecchio Cury, tenho 17 anos e a minha pergunta é: agora na reta final, como revisar as matérias da prova de matemática do Enem? Bom, a gente tem aí pouco tempo até a prova, né? A prova de matemática vai acontecer no dia 12, então a gente tem um pouco menos de um mês. Então, revisar a matéria toda de matemática talvez fique um pouco difícil. Então, o que você precisa fazer nessa reta final é identificar bem quais são os conteúdos mais cobrados na prova do Enem de matemática. E aí, obviamente, ir priorizando esses conteúdos. A melhor maneira de você, depois de identificar quais são esses conteúdos, é ir buscar questões desses conteúdos da prova do Enem. É importante que você saiba como cada um desses conteúdos que você elegeu como prioridade são cobrados na prova do Enem. Afinal de contas, cada prova tem um estilo próprio e conhecer a prova do Enem para fazê-lo bem é essencial. Meu nome é Gabriela Guache Pinto de Magalhães e Souza e eu tenho 17 anos de idade. Como os estudantes podem evitar erros comuns na prova do Enem com tempo restrito por questão? Essa é uma dúvida de muitos alunos. O que a gente sempre fala? O mapeamento da prova te ajuda nisso. Porque se você identifica as questões mais fáceis, você tende a não cometer erros que você, de repente, se deixar para o final da prova por cansaço, talvez por desatenção no final, você acabe cometendo. Esse é um ponto assim que muitos alunos trazem nessa dúvida da administração do tempo, é por qual prova começar. A prova de Ciências da Natureza e de Matemática acontecem no mesmo dia. E aí a gente sempre acha que, bom, eu sou professor de matemática, comece pela de matemática. Mas a gente tem uma regra que eu acho que é muito válida. O aluno foi se preparando para essa prova. Ele fez simulados ao longo do ano. Então a minha sugestão é sempre assim: comece pela prova na qual a sua performance ao longo da preparação foi a maior. Isso não necessariamente é com a área afim que ele tiver não interessado. Necessariamente. Então, por exemplo, se no primeiro dia de provas entre ciências humanas e linguagens, ao longo dos simulados da sua preparação, a sua melhor performance foi para linguagens, comece pela prova de linguagens. Por quê? Porque se você deixar a sua prova de melhor resultado para o final, pode ser que, por cansaço ou pela má administração da prova que você fez antes, você precise chutar algumas questões, ou você faça a prova correndo, aí a chance de você cometer um erro por desatenção é muito maior. E aí todo o seu diferencial da sua melhor nota, ele desaparece. Então assim,
Se a sua melhor área é ciências da natureza, comece por ciências da natureza e deixe matemática para o final. Se a sua melhor área é matemática, comece por matemática. Mas aí, voltando à resposta da Gabriela, independente de se você começar por uma ou por outra, mapear as questões mais fáceis para que você não cometa erros por desatenção no desespero do final da prova é essencial para você evitar erros que você sabe resolver, mas acaba cometendo. Meu nome é Augusto Rodor Altoé, eu tenho 17 anos e gostaria de saber como construir uma nota melhor no TRI em matemática no Enem. Então, é como eu falava, a prova ela vai separando questões por grau de dificuldade. Para que você tenha uma boa nota, Augusto, no TRI, é importante que você faça uma primeira leitura da prova, identifique ali as questões pelo grau de dificuldade e comece a resolução pelas mais fáceis. Assim você evita de, ao final da prova, cometer algum erro por desatenção e errar uma questão que você saberia resolver ou até precisar chutar uma questão que na TRI seria uma questão fácil de se acertar. Meu nome é Fernanda Boechat Peino Machado, eu tenho 17 anos e a minha dúvida é, para o Enem, o que é mais importante, as fórmulas de matemática ou o raciocínio lógico? Fernanda, acho que são duas coisas que não se excluem. Hoje a prova exige que você conheça as fórmulas, então só o raciocínio lógico, sem a fundamentação matemática, vai te trazer muita dificuldade, mas ao mesmo tempo conhecer todas as expressões, mas sem saber como aplicá-las nas questões, também vai te trazer um grande prejuízo. Então você precisa dominar bem as fórmulas e você precisa ter um bom raciocínio lógico, até para que você consiga ganhar tempo na sua prova de matemática. Meu nome é Carolina Adão Burlamac e eu tenho 17 anos. Minha pergunta é, como administrar o tempo de resolução da prova de matemática do Enem? A administração do tempo ela tem que ser sempre bem dividida. No dia da prova de matemática, procure dividir o tempo entre a prova de matemática e a prova de ciências da natureza de maneira equitativa. E dentro da prova de matemática, não fique presa a questões. Se você está vendo que uma questão está te demandando muito tempo porque você está tendo muita dificuldade, deixa ela para o final, marca um asterisco lá, deixa ela para resolver depois e segue a sua prova. E também tem aquelas pessoas que querem refazer os cálculos, né? Não fiquei na dúvida nessa daqui. Então tem que lembrar também que existe um tempo, como se o tempo médio de 3 minutos, né, por questão, né? É um tempo bem curto e a gente sempre fala isso para os alunos. Ao longo da preparação deles, ele tem que ir adquirindo uma confiança naquilo que ele está fazendo, porque senão vai ter tempo de revisar todas as questões. O tempo é muito curto, principalmente nesse segundo dia de prova do Enem. Então você resolveu a questão, encontrou uma alternativa, não fica criando segundos pensamentos de que acha, só volte naquela questão em 2 situações. Primeiro, se você tiver tempo. E 2, se você tiver muita dúvida naquilo que você está fazendo. Mas se você resolveu e encontrou uma alternativa, segue para a próxima. Quais 3 assuntos assim que os alunos podem investir em estudar? Você falou na geometria mais cedo, mas 3 assuntos que os alunos podem investir que é certeza que vai cair ou esse ano vai ter uma tendência maior para cair? Bom, já que você falou em estatística, eu vou começar por estatística. As medidas de tendência central como média, mediana e moda têm cada vez mais feito parte da prova do Enem. Então essa seria uma aposta. A geometria espacial é sempre uma aposta. Você vai pegar os sólidos, cilindros, cones, prismas. Acho que relação de proporção entre grandezas. Acho que essa é uma aposta que faz talvez a maior parte da prova do Enem em relação de proporção entre grandezas. Acho que seriam minhas 3 principais apostas para a prova do dia 12 de novembro. E uma forma geral, qual a mensagem que você deixa para os alunos para essa prova? Confie na preparação que vocês tiveram. Acho que essa reta final, o aluno começa a ter um sentimento de ansiedade, de muito questionamento de tudo que ele fez. Esse é o momento de você ter a confiança. Você falava dessa revisão de última hora. Reta final é hora de você só terminar de lapidar o diamante que você veio construindo ao longo do ano. Então, é ter a tranquilidade na preparação que você teve e ir tranquilo para o dia de prova. Na véspera, nada de estudar, por favor. É o momento de descansar, de estar... Mas também não abusar, né? Não, por favor. É o momento de você estar com a sua família, de você estar em casa, fazer uma alimentação leve na véspera da prova para evitar qualquer tipo de intercorrência. E confiança.
Acho que essa é a mensagem que eu desejo para todo aluno, que você tenha a tranquilidade e a confiança naquilo que você fez, para poder, no momento da prova, ter a calma de botar em prática tudo aquilo que você sabe. Professor Francis Monteiro, muito obrigado pelo seu conhecimento aqui de matemática. Agradecer tanto ao Centro Educacional Leonardo da Vinci por ter liberado o senhor e também o depoimento dos alunos e pela participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a participação, muito obrigado pelo convite. Eu queria aproveitar aí, já que a gente falou de matemática, para desejar uma boa prova aos meus alunos, para que eles possam ter a tranquilidade no dia da prova, botar em prática tudo aquilo que a gente se preparou tão bem para fazer. Muito obrigado. E esse episódio do podcast A Tribuna nas Escolas está disponível no portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e também nos nossos agregadores de podcast.